Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. E hoje nós seguimos com a banca da UFG. Vamos lá! Artigo de opinião e carta do leitor. Mas antes, roda a vinheta! Vamos lá! Vamos lá, gente? Então, olha só. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque a filha me mandou, né, o edital aqui com as informações bem certinho, né, das correções, etc. Então, o que importa para nós são os critérios de correção. Aqui nós temos, né, que a nota máxima da redação será 100 pontos e a primeira parte, né, os 80 pontos iniciais, eles vão ser avaliados pela adequação ao tema, né? Se você abordou exatamente o tema da redação, aquele tema que foi especificado lá na prova, se você não tangenciou esse tema. Se você adequou a leitura da coletânea, então é uma prova de interpretação de texto. Se você adequou ao gênero textual, então se você escreveu o artigo ou a carta, e se a modalidade escrita está adequada, né? Se você escreveu aí dentro das normas de língua portuguesa. E depois, 20 pontos você vai ser avaliado aí pela coesão e pela coerência textual. Tudo bem? Tranquilo? Então, como o objetivo aqui do vídeo é mostrar a correção dessa redação, eu não vou me deter aí nesses critérios, na explicação desses critérios. Então, olha só. Aqui nós temos a proposta de redação que a aluna me enviou. Então, você deve desenvolver um dos gêneros oferecidos nas propostas de construção textual. O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. O texto deve ser redigido em prosa e a fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória e, ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases. Quando for necessária, a transcrição deve estar a serviço de seu texto. O seu texto não deve ser assinado. Então, olha só, algumas bancas, elas orientam aí que a carta do leitor ela seja assinada com as iniciais do nome, ou que ela seja assinada com Maria ou João, que ela seja assinada como leitora, enfim. Então é importante que vocês anotem aí e vejam o que a banca orienta, né? Qual é a perspectiva da banca, se é para assinar, se não é para assinar, etc. Então o tema da redação é violência nas escolas. Contradição entre educação e barbárie. Então, essa era a proposta de redação. Contradição entre educação e barbárie. Tudo bem? Então, nós temos aqui o primeiro texto, que é a Constituição Federativa do Brasil. O texto 2 é um texto, né, que fala sobre o espaço da sala de aula. O texto 3 é violência escolar, uma percepção social. E o texto 4 é uma entrevista com a Miriam Abramow-Ray, tá? Então, olha só. Eu gosto, né, da UFG porque ela sempre traz muito texto de apoio. Isso é positivo para o aluno, mas ao mesmo tempo o aluno tem que ter cuidado. Positivo porque ele dá base para que o aluno consiga escrever a redação, né? Dá texto de apoio, dá informações, ele possibilita aí que o aluno reflita sobre o texto. Agora, é um problema para aquele aluno que tem uma leitura muito superficial, né? E que o único conhecimento que o aluno acaba tendo é sobre aqueles que estão no texto de apoio. Então, aí pode incorrer, em alguns casos, de tangenciar ou de repetir, né, informações que estão presentes no texto de apoio, ou inclusive fazer cópia aí dessas informações. Tudo bem? Então, olha só. A proposta do artigo de opinião era a seguinte, prestem atenção. O artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo e tem como finalidade apresentar o ponto de vista, né, a tese, do articulista, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas e sites da internet.
e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas. Imagine que você recebeu o convite para escrever um artigo de opinião a ser publicado em um jornal de circulação na universidade. Em seu artigo, posicione-se e fundamente a defesa do seu ponto de vista com argumentos que problematizem o tema: violência nas escolas, contradição entre educação e barbárie. Então, olha só, aqui nós temos a proposta. A UFG, ela já traz muito claro, né, o que ela quer que você escreva. Então, ela já especifica a máscara social, ela já especifica o papel, né, de onde você deve escrever, e ela já deixa muito claro o que você deve escrever. A temática, ela já tá bem marcadinha ali na redação. Então, é esse cuidado que você tem que ter no seu texto, para evitar, né, de fugir da máscara social ou de não atender aquilo que o comando está solicitando. Eu vou colocar, gente, só a tela do iPad, porque fica mais fácil aí para vocês verem. Então, aqui está a redação da aluna, né? E aí, gente, o que eu quero que vocês prestem atenção? O primeiro ponto diz respeito ao título, tá? Eu oriento que vocês façam pergunta no título apenas quando vocês responderem essas perguntas de uma maneira muito clara. Ela precisa ser respondida no seu texto. Então, eu oriento que você já fale, ó, a culpa da violência entendeu? A culpa da violência é de quem? Sabe? Violentaram a educação, não há caminho possível, enfim. Então, eu oriento que você já seja bem incisiva no seu título para que a sua tese já fique bem marcadinha, para que não corra o risco de você perder pontos aí no atendimento do seu posicionamento, tá? Então, olha lá. Apesar de existir uma Constituição Federal que assegure que a educação deve ser garantida com igualdade de condições para o acesso e a permanência. Para o acesso e a permanência onde? Na escola, onde, tá? Outra questão que eu quero que você veja. Eu quero que você cuide com a grafia da sua letra, tá? Algumas bancas são bem rígidas com essa grafia aqui, ó, do A ou tio, tá? Então, tenha cuidado de grafar corretamente, tudo bem? Aqui faltou alguma informação, permanência na escola, né? Para o acesso e permanência nela, para que haja o acesso e a permanência na educação. Então, aqui acabou ficando um pouco confuso. Então, aqui você vai perder ponto em coesão, né? Porque aí, coerência também, porque há problemas aí na progressão do texto, nessa articulação. Podemos perceber que, na prática, infelizmente, não é o que ocorre de fato. Nessa perspectiva, eu, enquanto professora, vivo diariamente a violência que está presente nas escolas, em suas manifestações políticas, sociais e psicológicas, o que culmina em um ambiente inseguro e de medo. Logo, é repudioso, né? Repudiante, talvez, o comportamento agressivo e violento, brigas, xingamentos, humilhações que os alunos apresentam na sala de aula, em que, na mesma intensidade, apresentam consequências irreparáveis dessas ações. Antes de tudo, então evita usar na sua redação o antes de tudo. Então, por quê? Porque tudo é muito generalizador. Então, você está generalizando demais, tá? Em que a educação está errando? De quem é a culpa? Olha só, você colocou perguntas aqui no seu texto. O ideal é que todas as perguntas colocadas, elas sejam respondidas. Então, o que eu quero que você veja? A partir do momento que você coloca uma pergunta problematizando essa situação, você não traz a sua tese bem marcada. Por quê? Porque o que você está defendendo? Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento? Então, veja bem, aqui na proposta você tinha que falar o seguinte, ó.
Violência nas escolas, contradição entre educação e barbárie. Então, a palavra-chave dessa proposta é a palavra contradição. Então, você deve trazer essa contradição. Qual seria? Que a escola é um ambiente, né, em que as pessoas devem aprender, em que as pessoas devem aprender a ter respeito, piriri, pororó, pururu, e que, infelizmente, é nesse ambiente que a barbárie ocorre. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você colocou assim, ó, para o acesso e permanência, podemos perceber que na prática não é o que ocorre de fato. Parece-me que você está falando do que o que não ocorre é que essa escola não é garantida, essa educação não é garantida com igualdade de condição e nem que há o acesso e a permanência. Mas o que eu quero te questionar era para falar sobre isso ou era para falar sobre a violência? Era para falar sobre a falta de segurança? Era para falar sobre a barbárie? Tá vendo como é muito fácil de vocês tangenciarem, como é muito fácil de vocês fugirem do tema? Então, assim, ó, você vive como professor a violência, tá? E o que você vai defender? Você vai defender que isso é um problema, que a educação acaba sendo deixada de lado e aí as crianças, enfim, os jovens acabam brigando? O que você está defendendo? Porque parece que aqui você só está descrevendo essa situação. Até aqui você só está expondo, só está apresentando essa situação. E aí não é o foco do seu parágrafo, entendeu? E aí, o que eu sugiro? Que isso aqui já seja a tua tese, entendeu? Que isso aqui já seja o seu posicionamento. Aqui, ó, você já traz o seu posicionamento. Então, você já traz, olha lá, ó, apresentam consequências irreparáveis dessas ações. Então, uma contradição. Olha lá, você retoma exatamente as palavras-chave da proposta, já que a escola, que deveria ser o lugar, né, da melhor, apetiri, parará, pururu, torna-se um campo de batalha. Tá vendo? Um campo de batalha com diversas vítimas e culpados, tá vendo? Então, você traz as vítimas e você também traz os culpados, tá? Porque aí, ao invés de você colocar lá de quem é a culpa, você já traz essa culpa, você já especifica isso no seu texto. Diante desse cenário, precisamos refletir. Então, olha só, se você colocou enquanto professora e colocou em primeira pessoa, usa assim, ó, eu preciso refletir, é importante que eu fale. Então, traga essa pessoalidade na sua redação, traga essa voz na sua redação, coloque-se no texto nesse sentido. Precisamos refletir que o ambiente escolar foi construído com o objetivo de formar um cidadão crítico e ativo, consciente de seus direitos e deveres. Sob essa perspectiva, o autor de Babuch menciona que a escola é vista como um centro de formação intelectual, um espaço constituído por segurança e proteção. Entretanto, as ações violentas nas escolas desestimulam, prejudicam e inviabilizam essa construção integral do educando. É inadmissível, portanto, que o sujeito saia de sua casa em busca de conhecimento e encontre a imposição de uma barbárie de alunos valentões. Então, olha só, perceba, olha só, eu não leio o texto antes de trazer para correção. Então, aqui, ó, eu já joguei a seguinte: lembre-se de que toda pergunta precisa ser respondida. Perceba que mesmo, né, você trazendo a pergunta e eu falando que ela precisa ser respondida, eu já antecipei que você não teria respondido. Então, aqui você não respondeu essa pergunta. Você não falou onde que a educação está errando. Você não falou de quem é a culpa. De quem que é a culpa? Dos pais? Da escola? Dos gestores? Da Secretaria de Educação? Do governo estadual? Do governo federal? Do governo municipal? Da igreja? De quem que é a culpa? Ok? E outra, você colocou assim, ó. Quando você traz, gente, uma citação na sua redação, principalmente no artigo de opinião,
essa citação, ela não pode ser uma cópia direta, então você não pode fazer uma citação ipsis literis. O que seria uma citação ipsis literis? É a situação que repete exatamente aquilo que o autor falou. Você não pode fazer isso, porque senão você dá mais ênfase para o que o autor falou do que para a sua voz. E o objetivo no artigo de opinião é que você defenda o seu posicionamento, que você convença o seu leitor, que você consiga trazer argumentos que deixem evidente esse posicionamento. Então, quando você coloca as ações violentas desestimulam, prejudicam e inviabilizam essa construção integral do educando. E cadê a contradição? E cadê a violência? Então, olha só, a perspectiva que você poderia ter abordado. Você poderia ter falado que a escola, ela deveria ser um espaço de amor, de respeito, de segurança. Então, a criança, o jovem, ele precisa ir para a escola e ele precisa se sentir seguro. Ele precisa saber que aquele espaço é um espaço onde ninguém vai violar, que ninguém vai violar aquele espaço. Isso acontecia até certo tempo, mas depois, com o passar do tempo, o que a gente percebe? Que a escola não oferece mais isso. Os massacres nas escolas, a violência nas escolas, a violência contra os professores, a violência entre os alunos, há uma contradição. Que ao invés de ser um espaço de respeito e de aprendizagem, é um espaço que é um ringue, é um campo de batalha, entendeu? Então, quando eu falo, né, que o artigo de opinião, você tem que trazer ironia, você tem que trazer autoria, você tem que ser ácida, você poderia muito bem ter feito um jogo aí com essas palavras, falando desse ringue, desse campo de batalha, etc. Tudo bem? E aí, olha só, cuidado, né, com os períodos muito extensos, ó, 3, 4, 1, 2, 3. Então, cuidado aí, pontue um pouquinho melhor, tá? E aí, assim, ó, o sujeito sai de casa em busca de conhecimento e encontra a imposição de uma barbárie de alunos valentões. Essa violência é apenas relacionada ao bullying? Essa violência é apenas relacionada ao bullying ou o quê? Entende? Então, é nesse sentido que você precisa argumentar. É nesse sentido que você precisa defender. Sempre trazendo as características do gênero. Esse seu texto vai ser publicado em um jornal. Então, a linguagem precisa ser clara. Não pode ser ambígua. Você não pode fingir, enfim, que está defendendo o seu posicionamento, tá? E aí, olha só, aqui você já muda a máscara social. Olha lá, nesse viés, nós, professores, alunos e comunidade escolar, então de quem que você está falando? Você é uma professora ou você é tudo isso? Nos tornamos oprimidos, ficando à mercê de ataques indiscriminados, nos tornando alvos vulneráveis, expostos. Por que você... cuida com a repetição. E por que você é alvo vulnerável? Por que vocês ficam à mercê de ataques indiscriminados? Essa violência que você está defendendo a violência nas escolas de modo geral? Ou você está falando da violência contra os alunos? Ou você está falando da violência contra os professores? Ou você está falando dos massacres? Ou você está falando do bullying? Ou você está falando do discurso de ódio? Qual é a perspectiva que você está adotando nessa redação? Segundo Souza, 81% dos estudantes e 90% dos professores souberam de casos de violência em suas escolas no último ano. Ou seja, estamos envoltos a um ciclo de horrores, regado de atitudes preconceituosas, bullying e vandalismo. Assim, a acentuação, lamentavelmente, a falta de respeito e empatia refletem, olha lá, essa aqui é o quê? É uma vírgula, você não separa o sujeito do verbo com vírgula. A falta de respeito e empatia reflete, porque tem que ter aqui a concordância. Concorda com a falta nas atitudes cruéis e desumanas nas escolas. Então, assim, ó, esse dado ele está totalmente desarticulado do artigo de opinião. Você não pode trazer quem é Souza. Quem é Souza? Ele é o que? Um pesquisador? É uma mulher? É um homem? É um estudioso? O que ele faz?
quem é ele para falar e de onde são esses dados? Esses dados que ele traz é de uma cidade apenas? É de 2 cidades? É de um estado? É do Brasil? De onde ele está falando? Então é essa atenção que vocês têm que ter na redação. Afinal, em que a educação está errando? Olha só, o artigo de opinião, gente, você não pode fazer isso, tá? Ao menos que seja muito assim intencional. Você não pode ficar trazendo pergunta e não responder a essas perguntas. Se espera, você colocou lá no título e aí você falou na introdução e aí você está retomando na conclusão e você não conseguiu ainda dizer de quem que é a culpa. Os seus argumentos deveriam ser manejados no sentido de convencer de quem que é essa culpa. A educação familiar erra, como a escolar. A família erra quando não impõe limite, quando não define regras. A família erra quando não se mostra valores, quando não ensina sobre respeito. A escola erra quando negligencia a acentuação, omite e não pune. O sistema erra, nós erramos, mas erro maior é se fingir de cego diante desse caos. Olha só, a sua conclusão, ela precisa retomar aquilo que você mencionou no texto. A sua conclusão, ela precisa dialogar com aquilo que você trouxe. E você falou mais da culpa, né, no último parágrafo do que de todo o texto. Então você deveria já nos seus argumentos ir defendendo que a escola tem a sua parcela de culpa, que a família tem a sua parcela de culpa, que o governo tem a sua parcela de culpa, porque aí sim na conclusão você conseguiria retomar isso de uma maneira satisfatória. Tudo bem? Então é nesse sentido que você tem que organizar e cuidar aí com a sua argumentação. Então olha só, adequação ao tema, você não trouxe exatamente aquilo que a proposta solicitou. É importante que você traga essa leitura da coletânea de uma maneira intencional no seu texto. Aqui você ficou mais para texto dissertativo do que para artigo de opinião. E você também perdeu alguns pontos aí em relação à língua portuguesa, tá? Agora aqui em coesão e coerência você também vai ser penalizado. Então 10, 20, 30, 40, 52 é a sua nota, tudo bem? Então eu quero que você foque na produção do artigo. Traga pessoalidade, traga argumentos de quem é a culpa, a contradição que existe no cenário escolar. Por quê? Porque é um ambiente de estudo, de respeito, de empatia, de amor e é justamente o que acontece ao contrário disso. É um espaço de ódio, de guerra, de briga, de violência, etc, etc. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Bora escrever a redação porque o tempo, minha filha, tá passando. Bora, minha filha!